Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amados, vamos mais um dia de estudo da palavra, do culto da palavra, culto de ensinamento. Nós hoje vamos estar falando ainda sobre o livro de Tiago, que nós já estivemos estudando o capítulo 1 e já estudamos também o capítulo 2 e agora nós vamos estudar o capítulo 2 ainda no término do versículos 14 e em diante, não é isso? Então hoje nós vamos estar estudando o capítulo 2, versículo 14 até o versículo de número 26. Queridos, eu queria, antes de dar início, pedir aos irmãos que depois no término aqui façam uma oração. Vamos até fazer essa oração ainda agora, já no início. Vamos fazer uma oração. Nós temos um pedido de oração. A nossa irmã Nádia Viana, ela está internada, necessitando das nossas orações. Portanto, vamos estar orando nesse sentido. Eu aqui, você em casa, vamos estudar, né? Vamos, e a gente não sabe, ela está com dificuldade de arrumar um hospital aí, e a Nádia Viana é a mãe da Jéssica, né? A mãe do Tiago, que foi baterista aí da nossa igreja, e nós vamos estar orando agora neste momento, tá bom, queridos? Vamos orar com fé, né? Hoje nós vamos falar até sobre fé no livro de Tiago. Alguns minutos nós estaremos dispensando para falar sobre isso, né? Vamos orar. Soberano Deus, em nome de Jesus queremos entregar a sua filha aos teus cuidados agora, Pai. Ó Deus amado, porque nós cremos na tua palavra e sabemos que tu pode todas as coisas, ó Pai. Ó Deus amado, a minha irmã Nádia está internada e tu conheces as suas necessidades, tu conheces as necessidades dos seus filhos, ó Pai, e por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que tu entre com providência. Sabemos que tudo que tu fazes é bom e que tudo está patente aos teus olhos, e por isso, Deus, eu quero te entregar aos teus cuidados a tua filha. Sabemos, ó Deus, que este vírus está açoitando a cada um de nós, a todos nós. Ele tem vindo aí para Deus, para que nós possamos chegar mais perto até de Ti, poder olhar para os céus e pedir a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bondade sobre as nossas vidas. Senhor Deus, opera maravilha no meio do Seu povo, Pai, porque temos fé para isso. Deus, abençoa os seus filhos, abençoa a tua filha Nina aqui no hospital. Senhor, e tomamos também pelas tuas mãos agora, repreende este vírus, Senhor, sobre nós, e Deus nos dê uma palavra agora de sabedoria vinda dos altos céus. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 2. Nós já estudamos o capítulo 1, nós estudamos o capítulo 2, a primeira parte, né, que falamos sobre a acepção de pessoas, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós sabemos que quem escreveu esta epístola foi o Tiago, irmão de Jesus. Ele escreveu quando ele, na verdade, ele era pastor lá na igreja em Jerusalém naquela oportunidade. E o livro, ele é considerado, o livro de Tiago, como se fosse um provérbio do Novo Testamento. Tem um livro de provérbios escrito por Salomão, que eram dizeres, que eram palavras que vinham para edificar as nossas vidas. E, portanto, nós estudamos o capítulo 1, que falou sobre a prova, sobre as tentações, sobre provações. E agora nós vamos estudar o versículo 14 em diante, que fala sobre a fé. Sem obras para nada provei. E aí, queridos, eu tomei a liberdade, a exemplo do meu irmão Alex, presbítero Alex, né, que ele tomou o livro do Berkoff, e quando eu estudei Luiz Berkoff, Teologia Sistemática, e ele tem um resumo, um pequeno resumo aqui sobre fé. Ele diz aqui, na verdade, que fé é uma parte da conversão da gente, conversão do homem, porque ela está relacionada e instrumentalmente com a justificação.
Então a fé, ela não é separada do restante das coisas. A fé não é separada da justificação. O que é justificação? Justificação é a declaração por Deus para nós que nós não temos mais nenhum pecado. Somos inculpáveis pelos erros, até mesmo pelo pecado original. Então nós temos isto conosco. Então a fé, ela não é uma coisa isolada. A fé, ela vem acompanhada de outras coisas. Me faz crer lá no livro de Coríntios, que falam que 3 coisas permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. Portanto, a fé não é divorciada, quer dizer, não é separada das demais condições, né? A paz que a gente tem que ter com os irmãos, né? A comunhão, né? E a justificação, tudo isso vem acompanhado. E aí é onde nós chegamos no que a gente chama de fé salvífica. Você veja que existe no Velho Testamento, não existe no Velho Testamento palavras que decifram, ou que designam, ou que definem propriamente o que seria fé. Tem alguns termos usados, mas nós não vamos levar isso muito em consideração, porque seria um estudo um pouco mais detalhado apenas sobre fé. Mas eu quero falar que a fé sem obra é morta. Não adianta dizer que a gente tem fé e não apresenta obra nenhuma na casa do Senhor. Então, nós não podemos ver dessa forma. A fé é uma parte da conversão, sim, de cada um de nós, porque existe 4 tipos de fé, querido. Existe 4. O Berkoff fala que existe 4 tipos de fé, e é verdade também, né? Existe a fé histórica, existe a fé miraculosa, existe a fé temporal, ou uma fé mais lógica, uma fé mais psicológica, e existe a verdadeira fé, que é a fé salvadora, que é a fé salvífica em Jesus Cristo. E a fé miraculosa, que é uma fé que a gente utiliza bem, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, e eu quero apenas dizer para você o seguinte, que no Antigo Testamento não contém nenhum substantivo e nenhuma palavra para designar fé, ou para definir ou conceituar o que seria a fé. Então, no Antigo Testamento não tem. No Antigo Testamento não contém nenhum substantivo para dizer fé. Existe alguma coisa que nós vamos falar mais adiante, e você verá que já no Novo Testamento é que acontece mais acerca do que seria a fé. Embora não haja uma palavra para definir o que é fé no Antigo Testamento, contudo, seu significado maior é quando o homem confirma que Deus é alguém que fixa nele toda a esperança quanto ao atual, quanto ao presente e quanto ao futuro. Isso era a fé dele. Eles acreditavam que Deus estava no presente e Deus era no futuro. Ele sabia que Deus era conhecedor. Então era uma fé mais ou menos dessa forma. Já no Novo Testamento, o significado da fé, o nosso querido irmão Elvis costuma até dizer isso, são 2 palavras, né? Pistes e pisteu. Um é substantivo, o outro é um verbo, e é um verbo de continuação. Então é o que fala sobre a fé. A fé, então, é algo que vem para nós para confirmar a nossa justificação. Então, queridos, o que é a fé para nós? A fé, aí é que entra, é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê, como é registrado no capítulo 11 de Efésios, versículo 1. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza realmente daquilo que se espera. Portanto, queridos, a gente tem um conceito um pouquinho sobre fé, e sobre isso nós vamos ainda ter algumas palavras, algumas coisas sobre isso. Os versículos 14 ao 26, nós vamos estudá-los agora um pouquinho juntos, né? Eles professam a fé salvífica. Nós estamos falando da fé salvadora, porque ele diz que a obra sem fé é morta, e a fé sem obra é morta. Não adianta eu dar tudo que tenho, se não tiver amor, eu nada seria. Não adianta, não adianta. A questão não é, queridos, de você, eu vou para a casa de Deus, eu vou fazer isso, eu vou ser dizimista, e se não tiver fé, não adianta. O seu dízimo vai ajudar? Sim. O seu dízimo vai ser aplicado? Sim. Mas isso lhe serve para alguma coisa? Eu penso que não.
Então nós precisamos ter a consciência, embora exista 4 tipos de fé, que Luiz Berkoff diz, que é um grande teólogo, mas eu prefiro ficar com 2 fés, que é a fé salvífica, que é a fé salvadora em Jesus Cristo, e eu prefiro estar com a fé que opera milagres, a fé miraculosa, porque a primeira fé, que é a fé pura e simples, que é uma fé histórica, que é uma fé, é aquela fé quando todo mundo diz, eu acredito em Deus, e aquilo é algo assim muito mais técnico e sistemático do que propriamente de fé. Fé é aquilo que justifica, Efésios fala com muita clareza, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Quer dizer, o sujeito sabe, nós temos confiança, a certeza daquilo que não se vê, porque nós não vimos Deus. Ninguém viu Deus, é verdade? Mas nós cremos e sabemos que Ele é soberano. Você veja que nesses últimos acontecimentos aí, o próprio presidente da República pede que haja, né, uma concentração dos irmãos num jejum, numa oração. Sei que tem alguns pastores aí que diz que não precisa mais jejuar, que não precisa mais fazer um sacrifício, que não precisa até mesmo orar. Eles costumam dizer que não tem essa necessidade toda, mas eu penso que é diferente. A oração muda as coisas, a oração move o coração de Deus, a oração é algo importantíssimo para nós, é a demonstração de fé. A oração é o momento em que a gente fala com Deus e Ele nos responde, querido. Se você dobrar o seu joelho, como hoje eu já pedi aqui sobre a nossa irmã Nádia, nós vamos também no final, se der tempo, nós estaremos orando juntos, mas se não fizermos, faça a sua oração particular na sua casa, ore para que Deus repreenda esse Covid-19 sobre as nossas vidas, que a gente possa estar, né, seguro, né, debaixo das potentes mãos do Senhor, né, que nós possamos estar seguros debaixo das suas asas, debaixo das asas do Senhor, porque eu sei que debaixo de suas asas estaremos seguros. Pronto. Então, queridos, nós podemos falar acerca do que é a fé. E existe mais aqui uma observação, né, que diz assim, ó: nenhuma devoção sincera a Ele e de sua palavra não acontece se não evitar ou se não vier acompanhado de obras. Não adianta. Não adianta dizer, eu tenho fé em Cristo, eu sei que Ele pode, mas não tem obra alguma. Você veja que a nossa igreja é uma bênção, querido. Eu posso falar da nossa igreja porque a nossa igreja é a igreja que a gente convive, que a gente está lá, que nós estamos juntos. Você veja a obra que é feita naquela igreja, ou nessa igreja, na nossa igreja. Você veja que precisou aí de auxiliar alguns irmãos, né? Nós precisamos dos dízimos para pagar os nossos compromissos, e os irmãos têm trazido os seus dízimos, as suas ofertas. Precisamos ajudar alguns irmãos que estão com dificuldade em razão de não poder estar trabalhando, alguns trabalham por conta própria. O que aconteceu? Foi feito um apelo e nós pudemos dar uma cesta básica para 18 famílias, além daquelas que a gente já vem ajudando, que é um número de 25 ou 30 pessoas. Alguém pode dizer assim, pastor, mas 50, 60 cesta é pouco, né? Não, irmão, porque Deus sabe da necessidade dos nossos irmãos ali naquele momento, e nós podemos dizer, e eu fico alegre, meu coração fica jubiloso quando a gente vê a nossa igreja, a igreja do Senhor, trabalhando em prol dos nossos irmãos. A um a outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. É isso que nós precisamos fazer, que eu e você precisa de fazer, e por isso nós estamos estudando o livro de Tiago por essa razão. Eu queria dizer, irmãos, que a fé salvífica é sempre uma fé viva, ela é viva que não se limita apenas ou por mera confissão de Cristo como Salvador. É aquilo que eu disse, às vezes o sujeito diz, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, mas não tem obra nenhuma. Qual é a obra que essa pessoa faz? Qual é a obra que essa pessoa dispensa? Não, queridos, tem que ter, porque a fé sem obra é morta, e a obra sem fé é morta. Me faz crer lá por volta do século XIV, né, século XV, mais precisamente no século XV, de 1400 a 1500, quando houve o levante protestante em que
havia na religião daquela época que dominava, que era a Igreja Católica Romana, e alguns se desviaram da fé, vendiam indulgência. Isso a própria história secular conta. A gente não está aqui apresentando deficiência de nada, não. Nós estamos estudando e temos que aprender porque houve o levante protestante com Martinho Lutero, naquela oportunidade da região ali da Alemanha, né, da Suécia. Então, queridos, ali naquele momento houve porque eles vendiam indulgência, terra no céu, eles vendiam cravo que prendeu a mão de Jesus e dizia que aquilo poderia, inclusive, ter uma razão de operar um milagre. Não, mas não é isso. O milagre para acontecer precisa de uma fé absoluta sua, e essa fé tem que ser miraculosa. Sabe por quê? A fé miraculosa é assim chamada, porque é a persuasão produzida na mente de uma pessoa de que um milagre será realizado por ela ou em favor dela. É isso. Quando você vai e pede, quando aquela mulher do fluxo de sangue colocou em seu coração, botou a fé dela em ação, e ela disse: se eu tocar somente na orla dos vestidos de Jesus, serei curado. E a Bíblia diz que ela foi curada. Jesus disse: quem me tocou? E até os irmãos conhecem bem essa passagem, e os próprios discípulos, né, naquele exato momento, falou: mestre, todos te empurram, todos vêm te assediando, e tu diz: quem me tocou? Ele diz: não, me tocaram diferente, porque eu senti que virtude saiu de mim. Você veja que esta é a fé. Eu entendo que esta é aquela fé que a pessoa tem. Não é mais aquela fé salvífica. A fé salvífica ela é específica. Ela é para crer que somente Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Mas ela fala, né, nessa fé, essa fé é uma fé de operação de milagre. E eu creio que isso continua acontecendo, irmãos. Isso continua, não é algo estranho a nós, pelo contrário, é algo realmente que nós esperamos e temos conosco. Querido, olha só, a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 11, nós já falamos sobre isso, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Existem afirmações que dizem que a fé é algo abstrato, que não se pode tocar, provar. Por essa razão, a ciência e a fé seriam contrários entre si. Claro que não. A gente sabe que não. Quantos médicos crentes nós temos visto aí, e ele tem falado, ele tem sabido. O próprio Cury, né? O próprio Augusto Cury, médico psiquiatra, ele tem a certeza. Você vê que ele constantemente fala aí que Deus opera naquilo que ele não pode chegar no subconsciente ou no inconsciente das pessoas que ele trata, né? Esta é a fé verdadeira, aquela que a gente crê que Jesus Cristo é capaz de operar maravilha no meio do seu povo. Querido, fé em latim é fides, né? Que vem de fidelidade, e no grego é pistia. Então, como a gente já falou, pistia aqui e pisteu, né? Que seria o verbo. É a firme opinião de que algo é verdade. Nós cremos. Pela fé, Abraão foi justificado. Você veja que a justificação e a fé, elas andam juntas. E eu já falei, a justificação o que é? É a declaração que Deus tem para cada um de nós e dizer que nós não somos culpados, nós não temos mais pecado. Sabe por quê? O nosso pecado foi levado na cruz do Calvário. Então não se culpe pelo pecado, até pelo próprio pecado original, porque nós temos muitos que são criados na igreja, nunca experimentaram as coisas do mundo. Infelizmente tem alguns que esperam, né? E muitas das vezes se desviam um pouquinho e vão para o outro lado. Eu quero lhe dizer, irmão, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Creia nisso. Então, eu quero lhe dizer, como eu te falei, nós temos 4 tipos de fé. A fé natural, que eu chamo essa fé de fé, que realmente é aquela que o sujeito, é a fé histórica, que o sujeito se apresenta, é uma fé que não modifica o seu estado, e nós temos realmente a fé salvífica, que é essa fé que eu quero falar, que é a fé, né, que antigamente minha mãe dizia assim, esta fé que remove montanha, e é verdade mesmo. Eu creio que esta fé é algo fenomenal em nossas vidas. Então vamos lá. A fé sem obra de nada aproveita.
O versículo 14, meus irmãos, ele diz assim, vamos ler, mantenha a sua Bíblia aberta aí para que nós possamos estar falando mais algumas coisas, né, acerca disso. Eu queria dizer também que atrelado à fé, à justificação, é a obediência. A obediência é um aspecto fundamental da fé, sabia? Você lembra de Abraão? Olha só, irmão, é por isso que às vezes a gente diz lá, eu costumo dizer que o erro maior do crente nos dias de hoje é a falta de obediência. Aí alguém pode dizer, mas pastor, por que o senhor diz isso? Não, porque eu acho que é melhor obedecer do que sacrificar. A própria Bíblia fala isso para nós. Vamos obedecer, né? Vamos obedecer as autoridades constituídas, como a gente tem falado. Você veja, eu estou aqui fazendo essa live exatamente que nós não podemos estar juntos, nós não podemos estar lá. Então, por conta disso, por que, pastor, que nós não estamos lá? Ah, tem igreja que está abrindo. Paciência, nós não vamos abrir porque nós somos crentes obedientes. Nós não somos um crente qualquer. Nós não somos, pastor, tem crente qualquer? Não, eu estou falando de nós. Nós obedecemos às autoridades constituídas. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus Cristo. E a obediência é uma das razões, é um dos fundamentos, é um dos aspectos da fé. Por que isso? Porque é assim que a gente precisa de estar, querido. Obedecer os nossos dirigentes, obedecer o pastor da sua igreja, obedecer o dirigente do departamento que você faz parte. Isto, querido, nós precisamos obedecer, e muito mais do que isso, obedecer a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. Quantos têm se voltado contra a Bíblia? Você vê aí, irmãos, aí, querido, quando eu vejo que crente, eu vou falar aqui, porque nós estamos falando para crente, né, embora esteja no YouTube, quem assiste aqui no Facebook, depois vai para o YouTube, não é isso? Então, mas aí o que a gente entende? Você veja, quando eu vejo que um crente para assistir carnaval, irmão, eu fico triste, meu coração dói muito, porque o que tem de bom ali no carnaval? Por que eu sou contra esse negócio, né? Que comunhão há do justo com o injusto? Comunhão há o santo com o profano? Não há comunhão, irmão. Agora, eu não estou muito de acordo com certas coisas, não, né? Como evangelizar num período desse assim, eu particularmente não estou de acordo. Pastor, você está dizendo que está errado? Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que eu não estou de acordo. Nós temos outros dias para fazer isso. Nós temos no carnaval, festa da carne, festa do capeta, é um momento que a gente tem de estar orando, aí sim, intercedendo, pedindo por aqueles que estão envolvidos nesse troço maligno. Irmãos, olha só, queridos, não há quem, nem mesmo que não fosse crente, uma pessoa que talvez tenha essa fé natural, que é essa fé histórica, que é aquela fé apenas que ele sabe que existe um Deus no céu. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, por favor, quando você vai lá e vai ver um Jesus Cristo gay, um Jesus Cristo mulher, irmão, a gente está quase fazendo um sincretismo absoluto com o que se tem na macumba. Olha só, queridos, e você veja, colocar depois Jesus Cristo sendo açoitado pelo demônio, Deus me livre, queridos, nós não podemos aceitar. E fora outras coisas piores que aconteceu lá em São Paulo, que eu me envergonho até de falar, mesmo usando terminologias técnicas ou terminologia, né, que os irmãos sabem muito bem, do sujeito introduzir um crucifixo, olha só, que simboliza a morte de Jesus, naquela cruz do Calvário, naquela cruz que hoje ele não está lá, nós sabemos que ele não está lá, nós cremos, nós sabemos que ele vive e reina para todo o céu. Pela fé nós cremos nisso, nós sabemos disso. Mas aí você vê, irmão, então, crente, você não pode assistir nem pelo televisor carnaval, porque aquilo te faz mal até não ver. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se seu olho é bom, todo o seu corpo será bom. Então não deixa não, querido, veja e saiba disso, obedeça a palavra do Senhor, né? Tira diante de nós, né? O salmista diz que não colocaria nada diante dele. Nós não devemos colocar nada que nos faz mal diante de nós. Se a televisão te apresenta coisa ruim, queridos, eu não vejo novela há mais de uma década, há muito mais, há 2 décadas talvez. Aí alguém vai dizer: pastor, mas o que... Não, queridos, o que você vai aprender lá? Você vai aprender a mulher que
trai o marido que trai a mulher, o filho que usa droga, o pai que rouba o sogro que quer o mal do pai. Então, querido, aí eu não posso dizer, eu não posso concordar com isso. Então, quer ver uma coisa? Você senta e vai ler a Bíblia, está todo mundo em casa, né? Não tem ninguém trabalhando, está quase todo mundo em casa. Eu e o Laércio, por exemplo, estamos em casa, porque os velhinhos têm que ficar em casa, e nós estamos em casa. Agora você veja, então vamos ler a Bíblia. Eu hoje li a Bíblia quase que o dia inteiro, irmão. Aí eu tive tempo de pegar o livro de Luiz Berkoff, olhar o Berkoff, eu tive como poder pensar um pouquinho mais. Então você veja, isso tudo é bom para nós, isso tudo vem, quer dizer, tudo que Deus faz é bom. Eu não posso trabalhar, não posso ir para a rua, né? Fico aqui um pouquinho, eu também trabalho um pouco pelo telefone, mas o fato concreto é que eu estou aqui trabalhando. Por quê? Porque eu creio que eu posso fazer a obra de Deus onde eu estiver, porque Ele realmente vive, Ele vive e Ele está presente na minha e na sua vida. Creia nisso, na minha família, na sua família, no meu trabalho. Ele está comigo onde quer que eu esteja, onde quer que você estiver, Ele está contigo. Creia nisso e tenha fé o suficiente para isso. Eu tenho uma passagem que Jesus mesmo diz, né, o próprio livro dos Evangelhos diz assim: se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para este monte, precipita-se ao mar, e esse monte precipitaria ao mar. Eu creio que essa é uma fé de milagre, querido. Eu creio que essa é uma fé diferente daquela fé salvífica. Para mim ser salvo, eu preciso de crer que Jesus Cristo é o Senhor, meu Salvador. Agora, me permite falar. E essa fé, ela é forte, ela é boa, ela que me faz crer. Aquele que crê que Jesus Cristo é Santo de Israel, está certo. Lembra o que Paulo e Silas, que Paulo mais precisamente falou com aquele carcereiro lá na cidade de Filipe? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas os evangelhos dizem também assim: larga tudo. O próprio Jesus diz: aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim. Nós temos que pegar a nossa cruz, as nossas dificuldades e caminhar com Jesus, que é o que a gente faz na nossa igreja, né? Eu não creio que tenha um na nossa igreja que não esteja de saudade de estar junto com os irmãos, de estar ali louvando, que está ali glorificando com a equipe de louvor, de ouvir a nossa orquestra, que é uma bênção. Os nossos irmãos são bênção pura e nós estamos ali intercedendo um pelos outros de forma espiritual. Nós estamos ali orando, vocês orando. Aí alguém pode dizer: mas eu faço isso também em casa. Mas, querido, a Santa Ceia que nós não podemos fazer. Sabe por que nós não fizemos? Porque eu entendo que a Santa Ceia é comunhão com os irmãos e com Cristo Jesus ressurreto. Pronto. Então nós sentimos falta de estar, né, juntos com os irmãos. Eu vou lá e eles ainda ficam me aborrecendo, porque eu abraço um, abraço outro, e abraço meu irmão. Então eu prefiro não ir. Vai me ficar negócio de distância, bater com o pezinho, bater com a mãozinha? Não, isso não dá para mim. Eu prefiro não ir, realmente eu prefiro não ir, porque eu não tenho isso e também não quero desrespeitar as ordens, né, vindas do ministro da Saúde, dos médicos. A Jaqueline fala, reclama, o que faz muito bem, porque são pessoas profissionais naquilo que fazem, e aí a gente fica, e aí eu olho o irmão assim: aí eu não consigo, então eu prefiro não ir. Aí eu fico, então só estou indo no tempo quinta e domingo, né, de manhã na EBD e domingo à noite. Aí a gente faz lá a nossa live, graças a Deus, os irmãos são bênção. Nós já compramos, irmão, mesmo nessa dificuldade, um aparelho de filmadora para nós colocarmos lá, já está sendo utilizado, nós já estamos passando, tem sido uma bênção. O Carlos ajudou, o Alex ajudou, os meninos, Marrone, até o Marrone estava lá, ele, o Daniel, enfim, já os que já ajudavam, o Washington e os demais, são os jovenzinhos que estão nos ajudando lá, entendeu? Então é isso. Então nós estamos fazendo separado por um pouquinho de tempo, nós vamos estar juntos. Aí me faz sempre pensar em Paulo, quando Paulo diz que estava livre para adorar o Senhor. Eu estou aqui na minha casa, você está aí, você vê o Fábio, meu querido presbítero, Fábio, meu irmão do coração, né? Que eles são um pouquinho não distante da gente, ele está num trabalho mais específico.
mas nós o amamos, então a gente sabe disso, é uma bênção. Querido, é isso que eu quero dizer, nós nos amamos, o amor é o símbolo de perfeição do crente. Aquele que ama Deus, conhece Deus e ama o seu irmão. É assim que a Bíblia fala, não é? É assim, é claro, o amor de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Aí me vem à mente João 3,16, é o que vem. É quando Deus demonstra o seu amor por mim e por você. Tá certo? Então é isso, nós precisamos ver. A diaconia está dizendo que está lendo o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É isso mesmo, é isso que nós temos que ter. Nós somos assembleanos, nós não somos presbiterianos, nós não somos metodistas, nós não somos wesleyanos. Alguém pode dizer, pastor, você está falando dessas igrejas? Não, querido, é claro que não. Nós somos assembleanos porque nós somos pentecostais um pouco. Eu sei que tem alguém que fala, teve um irmão aí que utilizou das mídias para falar sobre fé que cura. Irmão, para que Deus opere até na vida da pessoa, a pessoa tem que ter fé. Jesus, quando curava, ele dizia assim, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te curou. Então, querido, é isso que acontece, é a fé da pessoa. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, que eu já falei aqui, ele viu, quando o centurião chegou lá e falou, né, pedindo para que Jesus curasse o seu servo que estava em casa doente, que ele falou, basta uma palavra sua que o meu servo seja curado, seja sarado. Aí, meu irmão, né, Jesus olhou e pensou assim, falou assim, eu ainda não vi fé dessa maneira aqui em Israel. E é a fé que modifica a nossa situação, é a fé que é fundamental. Por isso que eu quero te chamar agora para a obra do Senhor. Agora eu vou entrar nos versículos aqui. Continua com a sua Bíblia aberta. Tiago capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 14, irmão, e eu quero ler isso aqui com os irmãos, são um pouco mais de 10, 12 versículos, eu quero ler, sabe por quê, irmão? Esse ano na nossa igreja nós temos falado que é ano do crescimento, e nós só podemos crescer com muito trabalho, nós teremos muitas árvores frondosas se nós plantarmos, e nós plantamos no ano passado, agora é hora de dar o crescimento. A Bíblia diz que Paulo plantou, ou Paulo regou, Paulo plantou ou Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Não importa se foi você que plantou ou se foi eu que plantei, mas se você regar o que nós fizemos, você que está entrando hoje na nossa igreja, né? Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Então eu hoje estou talvez regando aquilo que o pastor Sebastião plantou. É claro, todos nós sabemos, né? A nossa igreja é uma igreja madura, uma igreja que sabe, é uma igreja que entende, está sabendo, sabe e conhece, sabe de tudo. Nós não temos, né, esse problema conosco, irmão, né? Sem fé, realmente, Aninha, é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Então vamos ver agora a obra. Eu quero falar com você, nós estamos no tempo do crescimento, vamos ajudar a igreja. Veja bem, se você ainda não levou seu dízimo para a sua igreja, leve. Se você não levou a sua oferta, leve. Se você não levou os seus alimentos lá para a gente ajudar os irmãos, leve. É isso, querido, isso é importante, irmão. Não é, isso aí é o que a gente tem que fazer. É onde diz, né, que a fé sem obra é morta. Vamos dar uma lida, depois dessa introdução toda, né, porque eu quero que você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito isso aí e não há outra coisa. Não existe isso, né? Então, queridos, vamos lá. Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não viver as obras? Porventura a obra pode salvá-lo? E se o seu irmão ou irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disserem, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não der ou não deres a ele coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Querido, é o que eu falei. Você veja, o Ministério de Família da nossa igreja fez um levantamento, correu atrás, nós alimentamos, querido, eu digo nós, ajudamos, parece que 18 famílias. Eu hoje falei com o Giovanni, a gente estava conversando, nós trouxemos, o Ministério de Família, o Carlos foi, o Eric foi todo mundo, porque eles não trouxeram nada, eles trouxeram um pouco.
né? Mas foi você, foi eu, foi você, foi o irmão. Então nós levamos e podemos ajudar essa família. É isso. Agora chega uma pessoa com você, está com força de Deus, eu tenho fé que Deus vai te curar, vai te salvar. Eu tenho também. Mas e ele? Entendeu? E ele? Você veja, o Carlos está botando aí, ó, pra gente aí, está lá no Banco Santander, agência 3530, tá? Banco Santander, aí vai vir aí a conta corrente, você anota aí, querido, nós precisamos, nós compramos instrumento para fazer essa filmagem, que nós gastamos mais, nem sei quanto, gastamos um bocado de dinheiro. Eu não faço muita conta, porque se fizer conta você não faz nada. Aí alguém vai dizer assim, pô, numa crise dessa, pastor, você ainda conseguiu comprar? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus de milagre. Isso eu vejo que é milagre, porque aparece dinheiro de onde a gente menos espera. Então, não adianta. Nós precisamos fazer a obra. E a obra é essa, querido. O versículo 14 ao 18, né, a gente fala sobre isso, que é uma fé vazia, quando você apenas diz que tem fé e não faz a obra do Senhor. Aí não tem obra nenhuma. Aí o que você vai fazer? Por isso que alguns comentaristas dizem que esse versículo é um versículo intelectual vazio e tenta alcançar o pobre com palavras piedosas, desprovidas de obra. É muito fácil o cara chegar lá, pô, eu estou com fome, aí eu tenho na minha casa comida, não é verdade? E aí eu não levo o quilo, nós não tivemos, eu tenho pedido para os irmãos levar o quilo, por quê? Porque nós não tivemos a nossa Santa Ceia quando os irmãos levam, mas passa lá na sua igreja, aquela igreja é minha, mas é sua, aquela igreja é nossa, aquela igreja é do Senhor, e não vão nessa onda que nós somos a igreja do Senhor, eu posso ficar em casa. Não, irmão, isso é um outro trabalho, é um outro papo que nós ainda vamos trazer no trabalho de terça-feira, tá? Esse negócio de que nós somos a igreja, não. Nós somos templo do Espírito Santo. A igreja é, quando está reunida, é a igreja mística do Senhor. Quando a igreja está ali reunida, o irmão de mão dada com o outro, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, a Bíblia diz, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não diz se eu estiver sozinho, não. Então nós temos que estar na casa do Senhor. Deus me ouve na minha casa, me ouve. Ele está me ouvindo aqui, Ele está te ouvindo na sua casa, porque nós não estamos indo na igreja, porque nós somos obedientes às autoridades constituídas. Nós não estamos ali para dizer lá, o crente desobediente. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Isaías fala isso para a gente. Então ele foi obediente. Ele para isso é que ele foi chamado. Entendeu? Então nós precisamos disso. Querido, você veja o versículo de número 17 diz, aí a gente entra, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Vou repetir, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E qual é a obra que Deus quer? Levar o Evangelho, Marcos 16, capítulo 15, 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Mas diz também, o que não crer será condenado. Então, amados irmãos, tá? Eu queria lhe dizer isso, vamos fazer a obra do Senhor, são com esses víveres que a gente ajuda os irmãos, também, mas vamos levar o Evangelho. Quando alguém disser assim, ó, a orquestra vai sair, vai fazer uma externa aqui, vamos juntos, leva uma dúzia de panfleto na mão, ora por aquele que pedir, leve e diz, ó, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Nós vamos ajudar o presbítero João, o presbítero Cabral, no trabalho da Secretaria de Missões, vamos evangelizar, o momento é esse, é o momento de levar a palavra do Senhor. Nós estamos nos últimos tempos, queridos, e eu quero lhe dizer que a fé que salva, a fé salvífica, ela vem acompanhada de obra. Não adianta, não pode ser diferente, não tem condições para ser diferente. Tem que ter fé e também tem que ter a obra de Deus. Você veja o 18, diz assim, ó, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não, querido, a fé tem que vir acompanhada das obras. E não adianta, fé sem obra é morta. Obra sem fé é indigna, não adianta, porque isso não acontece. Porque tem gente que crê em Deus, mas diz, eu creio no meu braço forte. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que crê no homem como braço forte. O nosso braço forte é do Jeová Jireh, o Deus da providência.
Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Se você estiver doente, creia que Jeová Rafá, no momento que a gente estiver fazendo as nossas orações aqui, nós podemos ter certeza que Deus pode curar quem estiver doente. Vamos orar no final pela nossa irmã Nádia. Eu estou falando com você, porque onde você estiver, querido, ore pelas nossas irmãs, ora por essa irmã em específico, que ela tem que estar precisando. É momento da gente orar. Sabe por quê? Porque quem sabe do que nós precisamos é o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. Querido, eu quero lhe dizer que o versículo 19 ao 20 fala sobre o temor do Senhor. O temor sem fé também é coisa que não resolve muito não. Se você olhar o versículo 19 e 20, veja como que acontece, né, quando a gente pode olhar e observar e ver que a gente crê em Deus, porque Deus é um só. Mas olha o que diz o versículo, só para tu ver. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Porque é aquela fé natural, é aquela fé que o cara sabe que amanhã, de manhã eu vou levantar, vou tomar café, vou ver o sol, amanhã de manhã eu posso sair e posso ir trabalhar. Isso é uma fé natural que todo mundo tem, querido. Todo indivíduo tem, até o ateu tem, né? Porque eu ia falar uma coisa, só ouça. O ateu, na verdade, ele acredita em Deus. Sabe por quê? Porque quando você nega alguma coisa, você nega porque você sabe que aquilo existe. Então essa negação é uma declaração da certeza da existência de um Deus, entendeu? Então isso é diferente do ateu do agnóstico. O agnóstico já é outra coisa. Isso aí o pastor Ramon tem muito bagagem para falar sobre isso, o Fábio tem bagagem, o Alex, o Elvis, nós temos muitos irmãos lá, pastor Eliseu, né? Nós temos muitos irmãos. Isso aí a gente nomina assim apenas por uma questão de lembrança no momento em que estamos falando, mas nós temos irmãos lá. Então o que eu quero dizer? Então o próprio ateu, eu entendo que ele crê em Deus, porque como é que você pode negar alguma coisa se você diz que aquilo não existe? Você não pode, meu irmão. Por exemplo, né? Vamos dizer, eu nunca vi, porque eu nunca viajei para a Europa, mas a neve, você imagina cair do céu neve? Eu não acreditava muito até ver, inclusive, chover granizo, né? Chover granizo, e choveu há dias atrás, aqui há meses atrás, não posso precisar quando, aí você vê que aquilo era gelo mesmo, e como é que pode? Então, querido, como é que você nega? Quando você nega alguma coisa, é porque você sabe que aquilo existe. Quando você diz, não tem neve no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, que é um lugar quente, muito quente, não tem. Você sabe que tem neve, embora eu nunca vi a neve, mas eu digo que aqui não tem neve. Então, irmão, quando o ateu diz que não acredita em Deus, é porque ele sabe da existência de Deus. Agora vou repetir o versículo 19. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você lembra quando Jesus chegou para aquele homem endemoniado lá, né? Que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré, ainda não é chegado o meu dia. Então ele sabia que Jesus de Nazaré era o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que viria, aquele que Isaías predisse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E creia, querido, ele está comigo e está com você onde quer que você esteja. Não há diferença disso para nós. Nós estamos juntos, nós estamos agarrado na videira verdadeira. Porque Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim dará bons frutos, e nós somos varas na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E o nosso Deus é o agricultor, é Ele que coloca, Ele coloca fermento, é Ele que coloca adubo, é Ele que poda as folhas. E o próprio Jesus diz, né? Nós já estamos cortados, nós estamos quase aparados as nossas folhagens pela palavra do Senhor nosso Deus. Então, queridos, né, veja bem, creia que a fé sem obra é morta. E eu vou longe, hein? Aqui não fala muito nisso não, mas nós vamos ver mais adiante um pouquinho, mas fala quase isso. Deixa eu te dizer, fé sem obra não existe. Não existe, irmão, acabou. Não existe. Né? A fé tem que vir acompanhado de obra. Se você está na nossa igreja, vou falar para você que é crente da nossa igreja, se você está lá e nunca evangelizou, está ruim para você.
Se você está lá, nunca foi dizimista, está ruim para você. Se você está lá, nunca deu oferta, está ruim para você. Se você está lá, nunca levou o quilo para os nossos irmãos que necessitam, queridos, está ruim para você. Pastor, eu não tenho, aí é outra coisa. Se você não tem, não dê e receba da igreja. A igreja tem condições de fazer isso por você, irmão. E a igreja tem condições, e Deus, ele é capaz de mudar a nossa estrutura, ou mudar até o nosso cativeiro. Lembra de Jó? Não é verdade? Deus muda, a oração muda as coisas. Você está desempregado, Deus pode... Só ver, Deus abriu as portas para a gente comprar um instrumento para a nossa igreja nesse período de crise, e ninguém dá nada a gente lá não, só você que é dizimista, eu que sou dizimista, nós que somos dizimistas, isso sim, isso nós não. Então, queridos, nós precisamos ver e entender. Se você ainda não fez nada disso, se você não está em nenhum departamento da igreja, corra para um departamento. Ah, pastor, eu gosto de cantar. Vai cantar no coral. O Laércio está querendo aí tenor, ele está querendo baixo. Eu quero cantar, vai para lá, perfeitamente. Ah, eu gosto de tocar, vai para a escola de música. Ah, eu gosto de evangelizar, vai evangelizar. Eu gosto de oração, chama o Maurício, chama a Valma, vai lá, segunda-feira, amanhã é quarta-feira, você vê, a gente tem a consagração. Nós não temos tido com o templo aberto porque não podemos, mas os irmãos forem lá para orar, pode ir, não pode fazer aglomeração, mas pode ir. A igreja não está fechada, a igreja não está aberta para o público, mas, e nem para culto, mas lá tem um pastor todos os dias, a partir das 16 horas, lá tem obreiro diariamente, né? Tem o nosso lá, terceiro tesoureiro, né? o nosso diácono Davi, ele está lá para receber seu dízimo, para te atender, para orar com você, né? Ontem o pastor Maurício esteve lá com o presbítero Ismael, hoje o pastor Ademir estava lá, o pastor Écio está quase todos os dias lá, e quase que o dia inteiro, entendeu, queridos? Então, você pode ir lá. Isso é fazer a obra, isso é ter fé com obra. Vamos ver aqui, nós lemos o versículo 19, o 20 diz assim: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Queridos, é a obediência que eu estava falando. A fé não vem fora da obediência. A fé não está separada da obediência. A fé não está separada da justificação. Não está não, irmão. É isso que eu quero te dizer, porque às vezes a gente pensa, não, eu aceitei Jesus, fui batizado, etc. Mas e a sua fé? Como é que é a sua fé? A sua fé é aquela fé de obediência, a sua fé é aquela fé que você sente que você foi justificado. Você sente que você tem a fé de obediência então de Abraão? Vou ler o versículo 21 de novo, porque, queridos, é por isso que eu gosto da escola bíblica e desse trabalho, desse culto de doutrina, o culto da palavra. Sabe por quê? Porque é um momento que a gente tem para refletir naquilo que o pastor fala, aquilo que o irmão, qualquer um fala lá, porque todos nós temos esse direito, irmão. Ou melhor dizendo, todos nós temos o dever. Se prego o evangelho, Paulo diz, não tenho do que me gloriar. Isso me foi imposto, isso foi uma obrigação. Eu tenho a obrigação de pregar o evangelho da paz. Eu tenho a obrigação de falar de Jesus Cristo. Eu tenho a obrigação de falar da vida eterna. Eu e você. Não é só eu. Todos nós temos essa obrigação. Eu vou ver aqui e vou repetir o versículo 21 de novo. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Você olha como é que está junto: fé, obediência e justificação. Acabou. Então, se eu não tiver obra, a minha fé é pouca. A minha fé é pouca. Porque o resultado da minha fé, eu vou até parafrasear aí, o resultado e a demonstração da minha fé é pela obra que eu executo na casa do Senhor. Pronto. Pronto. Querido, o 22 diz assim, ó: bem vês que a fé... Olha só o que diz o 22. Você está com a sua Bíblia aberta, tem que estar, porque senão a gente se perde. Olha só. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando você tem fé e tem obra, quanto mais obra você faz, mais aperfeiçoa a sua fé.
Pastor, então quem tem fé maior e menor? Tem. Lembra que Jesus disse, ó homens de pouca fé? Bom, se ele diz de pouca fé, é porque tem uns que têm um pouquinho mais de fé, outros menos, mas uma coisa é fato, se você fizer a obra de Deus, a sua fé é aumentada. Se você faz a obra de Deus, a sua fé é aperfeiçoada. Queridos, nós já estamos indo para o final, por causa do nosso horário, mas deixa eu te falar uma coisa. 23 diz assim, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Você quer ser chamado de amigo de Deus? Obedeça a palavra dele. Você quer ser chamado de amigo de Deus? Obedeça as autoridades constituídas, obedeça o seu pastor, obedeça quem dirige sobre você, obedeça quem ministra sobre você. Sabe por causa de quê, irmão? Porque isso é justo, isso aí é declarado na própria Bíblia, e você vê que esse versículo 23 fala isso, e cumpriu-se a escritura, porque por causa da obediência de Abraão no que Deus mandou. Ora, querido, nós não podemos fazer diferente. Isso é isso que eu quero te dizer. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Agora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Sinto muito. É isso que eu tenho para te dizer. Não tenho outra coisa para te dizer. Olha só, o 24 diz assim, vedes então que o homem... Olha só, olha aí. Vamos ler comigo? Eu sei que você está com a Bíblia aberta. Quem não tiver com a Bíblia aberta, ouça. O versículo 24 diz assim, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Vou repetir, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Para eu ser justificado como Abraão, eu tenho que ser justificado pela fé, com a obra. Abraão foi justificado pela fé, porque ele obedeceu a voz de Deus, a ordem de Deus, e foi oferecer em holocausto, em sacrifício, o seu único filho. Ele obedeceu e foi lá. Então Abraão foi justificado pela fé. Então eu quero lhe dizer que a obra de Deus com a fé me justifica que sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Não existe nenhuma condenação. Há para aqueles que estão justificados, que têm fé em Cristo, estão debaixo da voz e da ordem de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Agora ele lá embaixo vai falar sobre Raabe, lembra? Era até uma prostituta. Lembra disso? Quando ela foi lá e guardou os homens que Moisés mandou ir lá vigiar, lembra disso? Vamos ver se não é isso. Vamos lá. O 25 diz assim, porque isso a gente precisa de ver, querido. Olha só, né? Raabe, ela provou sua fé, protegendo os 2 espias de Israel. Lembra disso? Eu sei que você lembra. Então veja assim, tá assim, ó. E de igual modo, Raabe, olha aqui, até a Bíblia é clara, irmão. A Bíblia me surpreende, sabe? Porque a gente lê, estuda e fica aquilo na mente, aí quando você vê que aquilo é uma verdade, não por decoração, mas por... Aí é que entra diferente. Não, a Bíblia não pode ser decorada, a Bíblia tem que ser entendida e tem que ser revelada no seu coração, no momento certo. É isso que eu entendo, é isso que eu vejo. Entendeu, queridos? A palavra é de Deus e ela é revelada para cada um de nós, e a cada dia ela é revelada. Ela foi revelada e inspirada aos que escreveram, e para nós ela é revelada todo dia, porque todo dia Deus fala conosco, e como filho, às vezes é repetido, né? Quantas vezes a gente repete para o nosso filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso, aí você abre a Bíblia vem e te diz, não faz isso, meu filho, sê comigo, eu estou contigo, eu não te abandono, mas tenha fé, fé com obra, fé com obediência e fé com justificação. Olha o que diz aqui, ó. E de igual modo Raabe, a meretriz. Uma melhor tradução de meretriz é prostituta, né? Está escrito aí. Não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho. Querido, entendeu? Isso era uma meretriz. Aí por isso que Jesus diz, eu vim para todos. Jesus não veio para mim. Se eu for santo, médico é para os doentes. Ele mesmo disse, médicos não são para os sãos, médico é para o doente. O sujeito está doente. Jesus veio para mim, e Paulo diz isso, que era o pior dos pecadores. Eu também, querido.
Jesus veio para mim, eu fui um homem, talvez eu seja o maior pecador que tem no Gramacho, ou ex-pecador, né? Fiz tudo que não deveria fazer, mas uma coisa eu quero lhe dizer: o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. E você que está me ouvindo que não é crente, ou de repente tem alguém aí acompanhado com um dos irmãos que ainda não aceitou Jesus, eu quero lhe dizer, querido, segura essa onda aí, ó. Aceita Jesus, você terá uma vida nova. Aceita Jesus, Ele vai te dar um anel novo, roupa nova, calçado novo, e vai te chamar, sabe de quê? De filho dele. Com coisa Jesus, Deus nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. Por quê? Pela morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu vou terminar, querido, e vou lhe dizer aqui, ó. O 26 diz: porque assim como o corpo, seu espírito está morto. Pois é. Aí que tem um estudo, pastor Ramon, Elcio, tem um estudo, Fábio, todos os irmãos, né? Que a gente tem que falar sobre alma e espírito. Precisamos ter essa conversa melhor. Alex, onde é que você está? Não sei se você está me ouvindo. Vê aí, nós precisamos falar isso aqui. Olha só. Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu estou fazendo essa comparação aqui, queridos, porque um dia nós vamos fazer um estudo aí sobre corpo, alma e espírito. Aí eu quero fazer esse estudo como nós estamos fazendo na EBD. Nós vamos fazer uma live, se ainda tiver, mas isso nós vamos fazer lá na igreja. A gente senta, estuda, e aí nós vamos fazer o seguinte. Aí nós vamos ver. Você que me ouve, só guarda no seu coração. O que acontece quando o homem morre? O corpo vai para a terra que o deu, e o espírito e a alma. Alguns vão dizer que a alma dorme. E o espírito? O espírito volta para Deus que o deu, mas de que forma? A alma fica sozinha? Né? Vamos fazer, Ramon, eu quero ver isso aí. Eu não vou dizer que eu estou certo, não, né? Porque se fosse assim, eu não estava aqui com o livro do Berkoff aqui para ler aqui sobre fé. Fiz a cópia junto com o Alex, entendeu? Então aí nós vamos ver, que é para a gente poder dar uma olhada nisso, para a gente poder saber, irmão, por que eu não posso pecar? Porque quando eu peco, eu afasto Deus de mim. E aí, se eu estiver em pecado e Jesus vier me buscar, como é que eu fico? Estou eu em pecado? Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus não é brincadeira, não. A Bíblia diz que Deus não tem por inocente o pecador. Eu vou ler o versículo 26 novamente, querido, só para a gente ter isso em mente. Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Não adianta você levar lá e dar seu dinheiro todo. Romanos capítulo 13, fala no amor. Mas o próprio capítulo 13 de Romanos, versículo 13, fala: 3 coisas permanecem para sempre. Quer dizer, deve ser eterno, é o que ele diz: a fé, a esperança e o amor. Mas ali naquele momento ele disse que o mais importante é o amor, porque ele está falando exatamente sobre o amor. Mas aí ele diz: se tu der todo o seu dinheiro, não adianta você chegar lá e dar o seu dinheiro todo, o seu pagamento. Eu nem quero. A igreja não quer não, irmão, não precisa não. Mas se não tiver amor por aquilo que você está fazendo, não vai valer nada, irmão. Não vai valer nada. Não precisa nem de você levar, não. Você chegar lá e dizer assim: eu vou levar meu dízimo, porque o pastor fica falando, mas o dízimo... Não precisa de você levar, porque você vai perder seu tempo. E eu acho que nem vai progredir. Entendeu? Tá? Não adianta. Nós precisamos estar nessa situação. Querido, a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também é morta. Não adianta. Mostra-me a tua fé pela tua obra, e eu mostrarei a minha obra pela minha fé. Entendeu? O negócio é bacana, o negócio é lindo. Queridos irmãos, vamos terminar, né? Meu irmão Pilinha, nós te amamos, Pilinha, tá? Creia nisso, tá? Lúcio Cassiano, nós te amamos carinhosamente, Pilinha, porque nós nos conhecemos já há muitos anos. Essa igreja é uma bênção. Cada dia mais eu me convenço disso, cada dia mais eu tenho saudade. Queridos, nós já vamos terminar, tá? Deus fique conosco, vamos fazer a obra do Senhor, não deixe de fazer. A fé sem obra não adianta, querido. Mas pastor, você fala nisso porque é o que está escrito, eu preciso te dizer isso, tá? Não tem outro jeito. Então nós vamos agora estar orando, irmão. Deus abençoe. Nós vamos ainda perdurar mais tempo
nós vamos terminar o livro de Tiago. Eu prometo que nós seremos um pouquinho mais concluindo, tá, irmãos? Tá? Vamos orar? Vamos orar para concluir. Quinta-feira, 19h30, não esqueça, nós vamos fazer o culto, tá? Vai ser lá na sede da igreja, mas não é o público, é só para nós, tá? Nós vamos estar lá, tá? Vai ser na plataforma YouTube a live da igreja, né? ADEG Gramacho Oficial, tá, querido? Entra no YouTube. Esse aqui me parece que não está, né? Que teve um problema, mas vai ser postado lá no YouTube. É que nós estamos adaptando algumas coisas, né? Porque nós estamos fazendo isso há pouco mais de 15, 20 dias, mas Deus tem dado vitória, Deus dá, tá? Vamos orar, querido? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te pedir pela vida da nossa irmã Nádia. Senhor, Nádia Viana, onde quer que ela esteja, Senhor, você com a tua filha, eu sei que se tu quiseres, tu pode operar maravilha. Ali naquele leito, naquele hospital, Senhor, que tu possa estar com a tua filha, com a família, com toda a família. Pai, nós estamos reunidos aqui, os seus filhos estão reunidos aqui, Pai, para te adorar. E neste exato momento, Pai, eu creio no milagre que tu possa realizar ali. Deus, seja feita a tua vontade. Às vezes nós não sabemos, Pai, o que é melhor para nós, mas tu sabe, tu conhece, tá? Sê conosco, Pai, e a todos os irmãos, Deus, nos proteja, em nome de Jesus, desse vírus maligno, Pai, mas eu sei, como nós já estudamos aqui, né, no próprio livro de Tiago, a aprovação muitas das vezes é para aumentar a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, a cada dia mais, nos dê fé, para que nós possamos olhar para os céus e ver os céus abertos e poder profetizar e falar da sua palavra. Senhor, coloca sobre nós a tua bênção, a tua paz, seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Leva-nos, Senhor, todos em paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da bênção apostólica, não esqueça, passa lá na igreja, vai, ora 5 minutos, você que passar lá por perto, ela está aberta, a igreja não está fechada, você vai lá, ora. Amanhã, não sei se vai lá pela manhã, alguma dos irmãos da consagração, mas pode ir, não precisa de ficarem juntos, faça uma oração de 5, 10, 20, 30 minutos, todo minuto que quiser, né? Quando tiver um lá na frente, perto do púlpito, você fica lá atrás, não precisa, eu não gosto de ir lá, porque se eu ver o irmão, se eu ver a Valma, eu vou ter que abraçar a Valma. Como é que eu vou ver a Valma e não vou abraçar? Como é que eu vou te ver, irmão, você que está me ouvindo, e não vou te abraçar? Não tem como, eu não consigo, então fica em casa. Você ora por mim, pronto, e eu vou estar aqui orando com você. Faça assim com a sua mão, querido, e receba neste momento a bênção apostólica. Que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com cada um dos irmãos que aguarda a vida bendita do nosso Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe.